criança. Vamos resolver mais alguns exercícios. Essa é a parte 3, na qual estamos resolvendo questões relacionadas a estruturas de repetição. Aqui no enunciado da questão 6 está pedindo o seguinte: escrever um programa que leia 5 pares de valores, a matrícula do aluno e a sua altura em centímetros, e imprima a matrícula do aluno mais alto e do mais baixo juntamente com as suas alturas. Então, a gente vai ter que ler esses 5 conjuntos de números, né, e fazer a comparação para descobrir quem é o aluno mais alto e o mais baixo. Vamos lá para o código. Então, nós temos aqui a resposta. Vamos ver o passo a passo e a gente vai ter algumas novidades, alguns detalhes novos aqui nesse programa. Então, eu tenho primeiramente a inclusão das bibliotecas padrão, que é stdio e aconio.io. Aí a gente tem aqui na linha 3 uma biblioteca nova, que é a biblioteca stdlib. Ela vai ter um comando que a gente vai começar a utilizar a partir de agora, que é o systemcls, que é o limpa-tela. Toda vez que a gente cadastrar um novo aluno, a gente entra com os dados dele, limpa a tela para os dados do próximo aluno não ficar misturado na tela com o do anterior, para a interface ficar mais limpa, certo? Então, esse comando vai ser equivalente ao que a gente tinha nos algoritmos de limpar a tela, que é o systemcls. Aqui na linha 12, quando chegar eu explico melhor. Então, vamos lá. Comento aqui na linha 4 qual é a altura do aluno. Lembrando que agora, nos programas daqui por diante, a gente vai estar trabalhando com essas 3 bibliotecas, certo? Então, adicionou mais ela. Coloco comentário, que esse programa calcula aqui a altura do aluno. Tem um comentário simples. E venho aqui o programa principal e vou começar com as declarações das variáveis. Então, de declaração das variáveis, eu vou ter, para cada aluno eu vou ler a altura e a matrícula. Então, a altura é real e a matrícula é inteiro. Para cada aluno, eu tenho que descobrir qual é o maior e o menor aluno, certo? Eu tenho que guardar a maior altura e a menor altura. E eu tenho que guardar também com a matrícula do maior e a matrícula do menor. Esses são valores inteiros. Como eu tenho 5 alunos que eu vou cadastrar, eu tenho que usar uma repetição que fique controlando essa quantidade de vezes que eu estou cadastrando. Como no enunciado já veio dizendo a quantidade de pessoas que vão ser cadastradas, de alunos, então eu vou usar uma repetição do tipo for, porque ele já vai ter esse controle para fazer a contagem. Então, teria essa variável aqui que vai controlar o for. Então, passada a declaração de variáveis, vou inicializar as duas variáveis maior e menor. A gente vai começar agora também a ter questões, quando tem essas pesquisas de estatísticas, são questões que a gente precisa estar inicializando as variáveis. No C, é muito importante essa questão da inicialização das variáveis, porque normalmente, quando ele reserva a memória para armazenar o valor de uma variável, se aquele espaço de memória já tinha alguma coisa armazenada, ele deixa o lixo que tinha, a informação que tinha armazenada naquele espaço de memória, ela permanece. Aí eu garanto que a variável está com o valor correto a partir da sua inicialização. Depois a gente faz um teste mostrando o que acontece quando a gente não inicializa. Então, eu dei aqui a variável maior recebendo 0. Então, sempre a variável maior normalmente vai receber 0. E quando a gente tem que encontrar o menor, a gente bota um valor alto para aquilo que a gente está tentando calcular. Se eu estou querendo encontrar a menor altura, e a altura está em centímetros, um valor alto para a altura, eu coloquei aqui 300, porque a gente não teria um ser humano com 3 metros de altura, 300 centímetros, certo? Então, eu extrapolei esse valor, que é relacionado à altura, certo? Se fosse salário, 300 seria um valor muito baixo, certo? Então, você verifica o que é que você está querendo encontrar,
o menor e aí extrapola para aquele valor, aquele tipo de informação, certo? Então, vamos lá. Inicializadas as variáveis, eu posso já começar a entrada dos dados. Então, como eu vou ter que entrar os dados de 5 alunos, então eu vou usar a repetição. Então, eu tenho aqui o for. O for, ele tem 3 partes. A gente vai ter a parte inicial, que seria a inicialização da variável que está controlando o for, então o i recebe 1. A segunda parte, que é a condição que faz com que meu for permaneça em execução. Aqui, o i ser menor ou igual a 5. E a cada vez que o for é executado, o que é que vai acontecer com a variável que está controlando esse for? Aqui, ela vai ser incrementada mais 1 e mais, certo? Então, ela começa com 1, roda a primeira vez, incrementa e vai testar a condição, verificando se a condição permanece verdadeira, para verificar se entra novamente na sequência de comandos que está dentro do for, se vai para os comandos após o for, certo? Então, toda vez que eu for executar uma vez a sequência de comandos do for, eu começo limpando a tela para que a cada dado de novo aluno que eu for cadastrar, a tela só tenha essas informações desse aluno, certo? Então, limpo a tela, imprimo pesquisa sobre a altura dos alunos, do 2/N, e imprimo /N/N, matrícula do aluno, percentual D. Veja que nesse printf da leitura, eu estou colocando aqui, nesse ponto da frase, que encaixe um número, e que esse número aqui está sendo o i. Então, significa que vou imprimir na tela matrícula do aluno 1, matrícula do aluno 2, para eu saber que é um aluno que eu estou cadastrando naquele momento, certo? Para controlar, principalmente quando a repetição tem muitas quantidades de vezes. Aqui são 5, mas mesmo assim, com 5 eu precisava saber, eu já estou cadastrando quem? É o primeiro, é o quarto, é o quinto? Então, é importante colocar esse controlezinho. Então, vou ler a matrícula desse aluno, aqui estou na linha 15, scanf, percentual D e comercial matrícula. E na sequência, a gente vai ler a altura desse aluno em centímetros. Então, imprima a mensagenzinha do que é que vai ser escrito, a altura do dado que vai ser dado à entrada, a altura em centímetros, e faça a leitura scanf, percentual F e comercial altura, certo? Pronto, com isso eu já li a matrícula e a altura do aluno, vou testar se essa altura é a maior ou a menor, porque é isso que o programa, a questão está pedindo. Então, vou perguntar, se if altura for maior do que o que tem armazenado em maior, então significa, se a altura que eu acabei de ler for maior do que eu estou guardando na variável maior, é porque essa altura agora é a maior de todas até o momento. Então, a maior altura, a variável maior passa a ser a altura que eu acabei de ler, e a matrícula do aluno que tem a maior altura passa a ser mate, certo? Então, eu tenho que guardar a maior altura e a matrícula desse aluno que tem essa altura. Vou testar agora se a altura é a menor de todas. Então, eu pergunto, se essa altura for menor do que o que tem armazenado na variável menor, então ela é a menor altura de todas, então a variável menor recebe a altura que eu acabei de ler, e a matrícula do aluno que tem a menor altura passa a ser a matrícula do aluno que eu acabei de ler. Veja que meu if, são dois ifs simples, cada if teve 2 comandos, então por conta disso eu precisei do abre e fecha chaves desse if e o abre e fecha chaves desse outro. Com isso, eu terminei de fazer o que eu precisava fazer para cada aluno em particular, eu fecho o meu for. E aí, eu vou apresentar os resultados. Para apresentar os resultados, eu também vou limpar a tela para ser uma tela em que apenas aparece os resultados. Então, eu utilizo o comando de limpa a tela, system cls entre aspas, imprimo resultados, só para saber que agora vai vir os resultados, e vou botar aqui o resultado. O aluno mais baixo, aí vai vir, tem a matrícula tanto, e altura tanto. Então, tá saindo aqui, no ponto da frase vai sair aqui
qual é a matrícula dele, e nesse segundo ponto da frase vai sair a sua altura. Então, fechei a string, que está entre aspas, vou botar quais são os valores que vão entrar em cada um dos pedaços da frase, nesse pedaço e nesse pedaço. Então, o primeiro vai ser a matrícula do menor aluno, mat menor, e no segundo pedaço vai ser a menor altura, que está aqui na variável menor. A mesma coisa para a altura do aluno mais alto, né? Então, aqui na linha 30 vai sair o aluno mais alto, matrícula tanto, que seria a matrícula dele encaixada nesse pedaço da frase, e a altura dele, percentual 0,2F centímetros, nesse segundo pedaço da frase. Eu declarei a variável altura como float, né, que seria mais natural a altura ser um número real, principalmente se tivesse entrado com metros. Mas também com centímetros eu posso fornecer um centímetro aí quebrado, certo? 10 centímetros e meio, 20 centímetros e meio, certo? Então, por isso que é mais interessante ela ser um número real mesmo. Então, boto o get no final do meu programa e fecho o programa com as chaves. Então, agora eu vou fazer a compilação e vou executar. Então, aqui eu tenho a tela dizendo pesquisa sobre a altura dos alunos. Vai perguntar matrícula do aluno 1, vou colocar 101, altura, vou dizer que ele tem 130 centímetros, que seria 1,30 m, considerando que é uma criança. Altura do aluno 2, aqui, matrícula 102 e altura 120. Aqui, 103 a matrícula, vou botar 121. 104, 122 e o 105, 123. Então, vai ser, o menor tem que ter 1,20, o maior 1,30. Então, aqui tem o mais alto 1,30, que foi o primeiro que eu cadastrei, o mais baixo, que foi o 102, 1,20, que foi o segundo que eu cadastrei. Certo? Os demais valores eu cadastrei aqui intermediário a partir do 120. Então, aqui a gente tem como resposta o aluno mais baixo, matrícula 102 e altura 120 centímetros. O aluno mais alto, matrícula 101 e altura 130 centímetros. Certo? Fechar aqui a tela. E assim a gente teve a resolução da primeira questão relacionada a estruturas de repetição. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Um abraço.